Uma boa tarde, meus queridos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Eu estou aqui pedindo licença, então, para conversar um pouco, partilhar, acho que é melhor partilhar, né, porque a conversa vai vir depois. A formação interna pediu para que eu gravasse essa formação, né, olhando assim para o nosso momento comunitário, que está bastante intenso, né, missões nos finais de semana, celebrações, enfim, né, tantas coisas que nós temos vivido pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. A formação interna, então, pediu para que essa formação fosse gravada, para que cada um pudesse, né, assistir no seu melhor momento, né. Então, espero que dê tudo certo, me perdoem as atrapalhações, enfim, né, mas vou tentar aí partilhar com vocês um pouquinho. E o tema que a formação interna pediu é sobre o documento do Papa Francisco não, mas do magistério do Papa Francisco, quando foi escrito pelo Ano da Vida Consagrada, né, lá em 2015. Foi escrito, na verdade, né, não foi o Papa Francisco que escreveu, mas foi a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, devido a esse ano intitulado, sim, pelo Papa Francisco em 2015, para o Ano da Vida Consagrada. Foi escrito, então, 2 documentos, 2 cartas, para nortear a vivência deste ano. E uma delas é essa aqui, Alegrai-vos. Conseguem ver? Alegrai-vos. E é sobre alegria, então, é sobre esta carta, né? Não fui atrás de outras referências, mas fiquei aqui no magistério do Papa Francisco mesmo, magistério da igreja, para partilhar com vocês. Não sei quem é que conseguiu ler naquela época, né, ou se depois buscou a leitura, mas recomendo, quem já leu que leia de novo, quem não leu faça a experiência. É uma carta bem curta, bem simplesinha de ler, simples no sentido de leitura, né, de facilidade de leitura, mas não é simples na questão de profundidade, né, ela de fato nos faz refletir sobre essa questão da alegria. E eu acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é com relação a isso que o Papa Francisco traz, né, no seu tempo, né, de pontificado, que é a alegria, né. Teve Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho, Amoris Laetitia, né. Então esse tema da alegria, ele perpassa, ele tem percorrido, então, o pontificado do Papa Francisco, e isso é significativo, né. A gente também precisa ler os documentos, mas também ler a intenção, né, que o Papa Francisco percebe que acaba batendo tanto nessa tecla da alegria. Somos nós cristãos que vivem a alegria, que transparecem a alegria, que anunciam a alegria? Ou somos de fato, como ele falava lá na Evangelii Gaudium, né, esse cristão com cara de limão azedo, esse cristão que não se aproxima? Porque tem uma coisa importante de a gente pensar, é que para viver a alegria, eu não vivo a alegria sozinha aqui na minha casa, né, eu e o meu oratório, né, não vivo a alegria sozinha, mas a alegria, ela é vivida em comum, né. Eu sou uma pessoa alegre, mas essa alegria, ela precisa se comunicar, ser comunicada. Então aí a gente já entra numa dimensão da vivência fraterna da alegria. Acho que vale também refletir. E, bom, sendo final de ano, né, penso eu também que fica esse tema de reflexão, exame de consciência, para que a gente possa ordenar os nossos passos, né, o nosso caminho formativo rumo, né, a uma consagração de vida. Aqueles que caminham para a consagração de vida, aqueles já consagrados também que possam fazer esse exame de consciência, né, se de fato estão vivendo a alegria, né, estão sendo discípulos de Jesus que vivem a alegria. O ano de 2015, que foi esse ano
o ano da vida consagrada foi o ano que eu e o Roger nos consagramos, fizemos as nossas promessas, né, a Jesus através do carisma. E então é um ano da graça, né? Foi um ano de graça e fica o magistério aqui para nós, né? Para que a gente possa mergulhar. E o que o Papa Francisco faz inicialmente é mostrar alegria. Ele primeiro traz um trecho de Isaías: alegrai-vos com Jerusalém, exultai nela, todos os que amais, regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis de luto. Então, o título é alegrai-vos, exultai, regozijai-vos. 3 verbos aí importantes, né? Para trazer essa dimensão da alegria. Então, uma primeira parte vem com esse título, alegrai-vos, exultai, regozijai-vos. E para dar início a essa questão da alegria, para buscar isso, ele coloca como subtítulo a escuta, que é a gente se colocar à escuta, o que Deus fala, o que Deus fala sobre a alegria. E daí ele vai lá para o Antigo Testamento para buscar referências, né, onde é que a palavra alegria está escrita, em quais contextos e tal. E é bem interessante a gente também fazer esse caminho que vou deixar aqui para que vocês possam ir atrás, buscar na palavra, né, lá no Antigo Testamento, em que contexto era usada a palavra alegria. E daí diz assim: no Antigo Testamento, as ocorrências mais numerosas estão nos Salmos e no profeta Isaías, sobre a alegria, né? Muitas vezes se convida a alegria e se proclama a alegria da proximidade de Deus, o júbilo por tudo o que criou e fez. Dá pra gente... Daí tem alguns trechos aqui. O céu, o deserto e a terra estremecem de alegria, lá em Isaías. Os prisioneiros libertados chegarão a Jerusalém gritando de alegria. Então, era uma alegria muito voltada a essa proximidade de Deus. Deus se inclina para o seu povo, Deus se aproxima do seu povo e por isso o povo exulta de alegria, sabe? Era uma exultação de alegria muito em função de reconhecer aquilo que Deus fez, fazia, né? Deus faz em função do seu povo. Alegria baseada nisso, assim, né? Mas em reconhecer a proximidade de Deus. E daí o povo exultava de alegria, né? Pela proximidade de Deus. Muito bonito isso, muito bonito. No Novo Testamento, né? Sempre em Jesus, quando Jesus entra na história, ele acrescenta, né? Aquilo que se vivia no Antigo Testamento, ele dá um novo sentido. E o novo sentido que a gente tem aqui com a palavra alegria... é que a alegria, deixa eu ver, implica comumente uma exultação total. Não só uma exultação quando o povo percebia que Deus havia se aproximado, que Deus estava próximo, que Deus tinha vindo em socorro. Não é uma alegria só neste momento, que também não é só, né? Obviamente não é só. Mas é uma alegria que vai além, que é uma exultação total, que abraça junto o passado e o futuro. Então aqui a gente tem esse a mais, né, na vivência da alegria. Não é só quando Deus se inclina para o seu povo, Deus se aproxima do seu povo, mas é uma alegria messiânica. A alegria é o dom messiânico por excelência, como o próprio Jesus promete. A minha alegria esteja convosco e a vossa alegria seja completa. Isso é o que Jesus nos fala. Então, no Novo Testamento, a gente tem essa completude da alegria, sabe? É uma alegria que não está só percebendo os favores de Deus, né? Que Deus está em nosso favor, age em nosso favor, mas é perceber que a alegria precisa tomar conta do nosso ser. Por quê? Porque Jesus se encarnou. Primeira coisa está nisso. O fato de Jesus ter se encarnado, aí está o motivo de toda a nossa alegria, porque está a nossa salvação. É por Jesus e em Jesus e com Jesus que a gente alcança o céu. Como não se alegrar com isso? Como não viver a plenitude com isso, né?
Se a gente tem o maior bem, que é receber Jesus e ser salvo por ele, né? Só em Jesus que eu tenho acesso ao céu. Então aí está o motivo de toda a nossa alegria. E aqui tem algumas passagens para a gente olhar para isso. E vale pegar aqui o Evangelho de São Lucas, que a alegria vai percorrendo, né, essa comunicação do Evangelho. E desde lá do anúncio do nascimento de São João Batista, já tem ali o anjo falando para Zacarias, né? Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Terás alegria. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Então é a alegria do próprio Zacarias e das gerações futuras, né, que se alegrarão também com o nascimento de João Batista. Então já começa aqui então essa vivência e tal da alegria. Depois, na anunciação do anjo a Maria, aí ele fala diretamente para ela, né? Tem uma dimensão diferente. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegria de novo, né? Mas é uma alegria mais se referindo à própria Nossa Senhora, a própria Mãe de Jesus. Depois aqui, quando Maria visita Isabel. Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre, né? Como pode isso, né? A criança estremeceu de alegria em meu ventre. De novo, João, que foi gestado lá, né, na alegria, agora aqui ele estremece de alegria porque Jesus, né, Maria e Jesus se aproximam. Coisa louca isso. E depois no Cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Essa é a exultação, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E não for, é uma alegria que contempla uma vida inteira, né? Não é uma dimensão, não é um estado, um momento, mas Deus me alcançou e eu exulto de alegria. Deus me alcançou, Deus olhou para mim, Deus olhou para essa pobre serva e essa pobre serva exulta de alegria. E aqui a gente tem que aprender, né? A também nós reconhecermos que o Senhor olhou para mim, eu não era nada mesmo, não era nada. O Senhor olhou para mim, me chamou, me olhou nos olhos, me convidou ao seguimento e foi transformando a minha vida. Não foi uma transformação imediata, né? Foi uma transformação, é uma transformação que está acontecendo. Como não exultar de alegria? Como não viver a alegria? Como não testemunhar a alegria? Como não anunciar a alegria, né? Porque o Senhor me alcançou. Só o que eu fiz foi ser pecadora, né? E o Senhor, eu quero dizer que não tem mérito algum, tudo é graça de Deus, não fiz nada, né? Os meus alunos vão lá e choram um pouco e mostram que conseguem ter um mínimo de domínio da matéria e eu posso lá e dar uns pontinhos, né, para ajudar. Eles fazem por merecer e eu posso, né, atestar aquele merecimento. Mas em Deus não tem isso, né? Não tem, eu não fiz nada, né? Ao contrário, né? Só o que eu fiz foi pecar, né? Foi ferir o coração de Deus. E ele vai lá e se aproxima de mim, né? Por vontade de Deus, Jesus passa na minha vida, na minha história e me chama ao seguimento, né? E faz tudo que faz na minha vida. Fez até aqui, não sei o que mais ele fará. Como não exultar de alegria? Como não transparecer alegria? Por que essa cara de limão azedo, né? Por que essa cara carrancuda? Por que viver triste? Por que viver mal-humorado? Por que viver separado, segmentado, né? Por que se separar das pessoas se o que mais Jesus quer é a proximidade, né? Que faz parte do nosso carisma, proximidade, estar próximo. Bom, aqui então algumas passagens lá de Lucas, mostrando então que
A encarnação de Jesus é o nosso motivo de alegria. Jesus ter se encarnado é o motivo da nossa alegria. Mas uma encarnação que nos leva a uma comunicação da Boa Nova. Cada vez que os discípulos comunicam a Boa Nova, anunciam a Boa Nova, o que acontece? Eles se alegram. Eles ficam felizes da vida, né? É isso que acontece. Ficam felizes, radiantes, porque estão vendo coxo andar, estão vendo cego ver, estão vendo mudo falar, e os caras ficam radiantes. Não é isso que acontece? Então, cada vez que a gente comunica o evangelho, anuncia o evangelho, a gente também se alegra. Isso acontece nas nossas missões. Quando a gente vê a coisa acontecer, tu fica com o coração transbordando, né? Aquele cansaço que é feliz, né? Aquele cansaço que é feliz. Por quê? Porque comunicamos o evangelho. Então, a alegria, ela tá calcada, né? Está fundamentada na encarnação de Jesus e no anúncio da Boa Nova. Encarnação de Jesus e no anúncio do evangelho. Vamos ver se tem passagem aqui disso. Aqui, Lucas 10. Os 72 voltaram com alegria. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. E daí Jesus fala mais, né? Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. Motivo de alegria. Alegria por ter a nossa salvação garantida, né? Por estar fazendo a vontade de Deus. Esse é o motivo de maior alegria. É reconhecer Jesus, a encarnação de Jesus, e fazer a vontade do Pai. Isso tem que ser o motivo da nossa alegria. E isso tem que nos mover nesse mundo. Onde? Na comunidade, na vida fraterna, no trabalho, nas relações, nas amizades, no cuidado com os filhos, no cuidado com o marido, com a esposa. Tudo, em todas as situações, essa alegria tem que nos mover. A alegria de ter sido alcançado por Jesus. A alegria de ter sido salvo por Jesus. A alegria de poder comunicar o evangelho. Comunicar como eu consigo. Como Deus permite, como Deus me move, que às vezes é falando, às vezes é sim pregando, mas a gente tem feito bem menos isso, né? Nem temos feito tanta pregação assim. Às vezes é pregando, às vezes é falando, mas em todo o tempo é sendo, né, testemunhas do encontro com Jesus. Né? Sendo o tempo todo testemunhas de Jesus. Jesus nos alcançou. E isso o mundo precisa saber que Jesus nos alcançou. Tá? Então, algumas passagens aqui que mostram a alegria. Que mostram a alegria no Novo Testamento, né? O que mais que eu queria trazer aqui para vocês? Daí, né, a carta vai dizer: esta é a beleza da consagração, alegria. A beleza da consagração é a alegria. A gente tem que transparecer beleza, né? Mesmo sendo como a gente é. A beleza vem de onde? Vem de uma alegria. A consagração precisa ser fecunda, gerar fecundidade. Essa fecundidade está em ser alegre. Na diversidade e a todo momento. Eu esqueci de falar do que São Paulo fala, não disse isso ainda, né? Segundo São Paulo, a alegria é um fruto do Espírito. Né? Isso a gente já viu várias vezes, que a alegria não é um sentimento, né? Mas ela vem nessa dimensão evangélica, ela vem como um fruto do Espírito Santo e um sinal típico e estável do reino, que se consolida também através da tribulação e das provações. Então aqui, né, acho que fica mais clara essa questão de que a alegria não é um sentimento, às vezes eu tô alegre, às vezes eu não tô e tal. Né? Não é isso, né? A alegria é um sinal típico e estável do reino, que se consolida também através
da tribulação e das provações. Então, o cristão, ele não fica procurando tribulação, gente. Não fica procurando, né? Ninguém quer o desemprego, ninguém quer a perda de alguém, perda de pessoa, perdas financeiras, né? Ninguém quer isso, ninguém quer. Mas, se vem a tribulação, permanecer alegre. Permanecer alegre por quê? Porque confiamos de que Jesus nos salvou. A alegria vem de uma confiança de que Jesus está conosco. A alegria vem de uma confiança de que Jesus me ama, porque me chamou, porque me olhou nos olhos, porque todos os dias fala comigo na palavra. Daí vem a confiança. E por isso eu permaneço alegre, mesmo nas tribulações. Tá bem? Então, o discípulo, ele não procura as tribulações, mas quando as tribulações vêm, porque elas vão vir, né? Tribulações, provações, elas vão vir, ele não vai deixar de ser alegre. Ao contrário, né? Porque a alegria, ela vem de uma confiança. Confiança em Deus. E daí sim, que eu tinha falado antes, agora sim, esta é a beleza. Esta é a beleza da consagração, a alegria. A alegria é a beleza da consagração, porque o consagrado, ele transparece essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus, que passou pela nossa história, passou pela minha história, me chamou, me atraiu, me converteu, né, e me fez perseverar, e me faz perseverar, e me dá uma palavra todos os dias, né? E nesse sentido, essa alegria, ela vai ser perene nos momentos de consolação, nos momentos de tribulação, nos momentos de provação, em todo momento, tá? Em todo momento. E outra coisa, a alegria não é um ornamento inútil. A alegria não é um ornamento inútil, mas é exigência e fundamento da vida humana. É exigência e fundamento da vida humana. Então, assim, não dá pra gente viver tudo e buscar, assim, ser o mais conhecedor da doutrina, né? Esse saber, né? Buscar o saber, o intelecto. Não. A alegria, ela é uma exigência. É uma exigência e fundamento da vida humana. Então não adianta tu enfiar tua cara nos livros e ficar lendo e procurando saber as coisas se não vive a alegria, se não vive essa confiança em Deus, né? Se não vive essa serenidade de que Deus está contigo, de que Deus te ama, de que não importa o que tu faça, quantos livros tu vai ler e tal, mas Deus continua te amando, né? E esse é o motivo de maior alegria, né? Ter sido alcançado por Deus. Eu, sendo nada, fui alcançada por Deus, tá? Então, a alegria não é um ornamento inútil, mas é exigência e fundamento da vida humana. No afã do dia a dia, todo homem e toda mulher tendem a alcançar e permanecer na alegria com a totalidade do ser, tá? No mundo, há muitas vezes um déficit de alegria. Não somos chamados a realizar gestos épicos, nem a proclamar palavras altissonantes. Não é para ser o bobo da corte, sabe? Quando as pessoas estão lá falando mal de todo mundo e falando mal do trabalho, do chefe, do mundo, esse mundo não presta, enfim, tantas coisas que a gente que convive aí nos espaços, né, em outros espaços, né, que não só o espaço católico, evangélico, a gente vê muitas coisas sendo ditas, né, e não é para tu ser um idiota lá na frente, né, querer falar coisas vagas, né, mas ao contrário, né, é para anunciar essa certeza de que Deus está conosco, né, o mundo pode viver essa desesperança, né? Mas nós somos discípulos da esperança. E sendo discípulos da esperança, somos discípulos da alegria, da confiança em Deus, da confiança de que Deus está conosco. Então não é pra gente fazer, que nem diz aqui, gestos épicos, né? Coisas loucas. Não é pra isso.
mas é para testemunhar a alegria que provém da certeza de nos sentirmos amados, da confiança de sermos salvos, né? Alegria que provém da certeza de nos sentirmos amados, da confiança de sermos salvos. A nossa memória curta e a nossa experiência fraca nos impedem muitas vezes de procurar as terras da alegria, né? Porque a gente esquece que foi alcançado por Deus e daí para de exultar de alegria, né? Começa a colocar confiança em nós mesmos, mas não, né? É Deus que age em nós, é Deus que nos fortalece, né? Então, a nossa memória fraca acaba muitas vezes nos impedindo de viver a alegria, né? Tantas preocupações que a gente tem, às vezes preocupações na missão, porque está colocando a confiança em nós mesmos, nos nossos talentos, organizações, planejamentos e tal. A gente faz a nossa parte, mas sempre entregando para Jesus, porque Ele é o Senhor, né? Ele, no fundo, Ele vai fazer como Ele quer, né? Ele usa de nós, né? Mas Ele é o Senhor, né? É para Ele é a Ele que eu sirvo. E quando a gente coloca confiança em nós mesmos, gera tensão, gera medo também, né? Medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de fracassar e trocentos medos. E eu falo isso porque eu vivo isso, né? E é um desafio para mim sair e abandonar, me abandonar em Deus, né? Me abandonar em Deus, deixar que Deus faça, para daí sim exultar de alegria, porque Ele fez, né? Ele fez. E essa alegria que rompe os medos, né? As preocupações, tudo, ela nasce de reconhecer que nós fomos chamados, né? E daí tem um título da carta que é ao chamar-vos, Deus diz-vos, tu és importante para mim, eu amo-te, conto contigo. Jesus diz isto a cada um de nós, disto nasce a alegria do momento no qual Jesus olhou para mim. Compreender e sentir isso é o segredo da nossa alegria. Sentir-se amado por Deus, sentir que para Ele nós não somos números, mas pessoas, e sentir que é Ele que nos chama. Olha, isso é tão significativo. Quando eu lia, eu ficava pensando, nossa, se a gente, né, se alegra quando é reconhecido no trabalho, quando, né, no meu caso, né, entre tantos professores, né, a minha chefe percebeu, né, algo que eu fiz, né, enfim, me olhou, me procurou, me escutou, sabe, entre tantas pessoas tem alguém lá que te olha, que percebe, né? Isso a gente tem um valor grande para nós, né? Quem trabalha com muitas pessoas, quem convive com muitas pessoas, sabe que ter sido, não estou dizendo que reconhecer que tu é melhor que os outros, não, é simplesmente reconhecer que tu existe, né? Entre tantos ali, alguém veio e reconheceu que tu existe, reconheceu o teu valor. Isso é importante, que dirá, sabe, quando a gente se dá conta de que Jesus me ama. Jesus me chamou, entre tantas pessoas, Jesus me chamou, Jesus me amou, Jesus me olhou nos olhos e me chamou ao seguimento. Então eu convido, né, cada um a fazer essa reflexão, a buscar lá nas origens do teu chamado. Como é que foi, quando foi? A gente já fez uma experiência parecida, né? Esse ano a gente tem trazido muito esses temas relacionados à vocação, né? Porque não dá pra gente viver a nossa vocação como se fôssemos um grupo que tem um tempo determinado de idade, um grupo que quando eu faço tantos anos eu tenho que sair porque já fechou a minha conta, né? Um grupo onde a gente vai somando funções e depois que conclui tudo também tem que dar espaço para outro, sabe? Não dá pra gente viver a nossa vocação sob esses padrões, com essas referências, porque Jesus não nos chamou a um movimento, Jesus nos chamou para uma vocação que nos realiza, que nos completa, que nos faz feliz e que é o motivo da nossa alegria.
Então, por isso que a todo instante a gente precisa fazer memória do nosso chamado. Fazer memória do nosso chamado para ser grato e para viver a alegria, né? Porque daí a alegria vem, né, brota da gratidão, ser grato a Jesus porque Ele nos chamou. Então, nós não somos números, mas pessoas, e sentir que é Ele que nos chama. Isso é bonito demais, como fala Dom Jaime, né? E a gente precisa fazer memória disso, né? Precisamos ter memória. Outra coisa que eu queria chamar atenção, né? Não vou conseguir explorar todo essa carta, embora seja uma carta curta, mas não vai dar para explorar tudo. Acho que não vale que cada um possa fazer a sua experiência com essa leitura, tá? Um outro título aqui, subtítulo, é Encontrados, Alcançados, Transformados. O Papa pede-nos que releiamos a nossa história pessoal e a verifiquemos no olhar do amor de Deus. Porque se a vocação é sempre uma iniciativa dele, a nós cabe a livre adesão à economia divina-humana. Então, Deus livremente, né, ou melhor, Deus se inclina para nós, Deus nos chama, Deus nos convoca, a nós cabe na liberdade responder, né, e para responder precisamos fazer memória, né, sobre essa ótica do amor do amor de Deus. E deixa eu ver outra coisa. E daí, na alegria do sim fiel, um outro título que eu achei bem importante partilhar aqui com vocês, tá? Quem encontrou o Senhor e o segue com fidelidade é um mensageiro da alegria do Espírito. Quem encontrou o Senhor e o segue com fidelidade é um mensageiro da alegria no Espírito. E daí tem um trecho que diz assim, ó: vivemos uma crise de fidelidade, entendida como adesão consciente a uma chamada que é um percurso, uma caminhada desde o seu misterioso início até o seu misterioso fim. Cadê? Aqui, ó. Uma caminhada cotidiana, pessoal e fraterna, marcada pelo descontentamento, pela amargura que nos encerra na mágoa. Quase numa permanente nostalgia pelos caminhos inexplorados e pelos sonhos não realizados, se torna uma caminhada solitária. E nesse sentido a gente precisa ter cuidado, né, para quem está há mais tempo na comunidade, né, para não viver isso, sabe? Esse segmento que é descontente, que é infeliz, que está sempre olhando para aquilo que talvez eu poderia ter feito e não fiz, sabe? Aquele sonho que se eu tivesse lá eu poderia ter realizado, sem olhar para aquilo que Deus fez, né? Por exemplo, na minha história, Deus fez tudo na minha história, né? Foi no seguimento de Jesus que eu adquiri essa vida, sabe? Que eu fui transformada. Foi no seguimento de Jesus que eu fui transformada. Já partilhei com vocês que eu era uma pessoa, né? No momento que Jesus me encontrou, eu vivi uma desesperança, era um luto, né, mal resolvido, um luto difícil, né, que tinha sido a perda da minha avó faleceu, não soube lidar com isso, porque minha avó era como uma mãe para mim, e eu não soube lidar, e eu fui me afundando, assim, numa depressão que não fui atrás, não consegui, né, não consegui me mover para buscar ajuda, né, naquela época. Então eu estava bem desmotivada, muito infeliz, né, sem perspectivas. Na época estava tentando vestibular, mas sem muito sucesso, sem muito conseguir, sem muita persistência, sem muita, como é que eu posso dizer assim, sabe quando tu dá um passo, mas tu não acredita? Isso. Eu não tava acreditando e daí tu não dá o passo direito, né? Tu não tá acreditando que vai dar certo e daí tu vai lá e faz. Vou fazer esse vestibular e tal. Mas sem nenhuma segurança aí, né? Nenhuma esperança de que ia dar certo. Eu estava no momento de desesperança mesmo.
e emagrecendo. Eu sou uma pessoa magra, né? Mas tava magrinha ali, com aquela aparência de doente, assim, né? De realmente tava faltando saúde. Tava faltando saúde mesmo. E foi nesse momento que Jesus me encontrou, né? E como não bendizer o Senhor, porque Ele me encontrou, eu não tinha nada para dar, né? Hoje talvez eu poderia achar que eu tenho alguma coisa para dar pro Senhor, mas não tinha nada para dar. E Jesus foi transformando a minha vida, né? Que era o capítulo anterior ali. Jesus foi transformando a minha vida, né? Na pessoa que eu sou hoje. E tenho certeza que muito mais Ele quer fazer e vai fazer, né? Mas foi em Jesus que eu descobri a minha profissão, foi em Jesus que eu aprendi a me relacionar com as pessoas, né? Porque a pessoa que vive mais deprimida, ela vive mais fechada, né? Fechada, separada, enfim, sem cultivar as relações, né? E Jesus me ensinou a cultivar as relações, Jesus me ensinou a ir ao encontro do outro. Jesus me deu alegria de novo, né? Me deu alegria de novo, uma alegria que é perene, porque eu encontrei Ele, né? Porque eu, na verdade, fui encontrada, né, por Jesus. Então, toda a minha história, né, de transformação é em função de Jesus. Como não ser grato a isso? Então não dá para eu ficar pensando, mas se, sabe? Não, né? Aqui os meus sonhos foram realizados e é aqui também que Jesus me ensina a sonhar. Não dá para eu ficar pensando em outros sonhos. É aqui que Jesus me ensina a sonhar. E para a gente viver esse sim fiel na alegria, viver o sim fiel na alegria, eu preciso estar sempre fazendo memória disso e buscar no hoje as alegrias, sabe? Buscar no hoje, né, para não viver sempre frustrado, né, de sonhos que não foram realizados, frustrado porque não consegue se relacionar, frustrado porque tal coisa não dá certo, né, isso mina a vida fraterna, né, mina a vida fraterna. Então, e a vida fraterna precisa transparecer a nossa alegria, né, então viver a vocação nessa tristeza, nesse descontentamento, nessa morrinhação, vamos dizer assim, não é de Deus, né? Não é de Deus, muito pelo contrário, né? Quando a gente encontra Jesus, cresce em nós a alegria nessas pequenas coisas. Mesmo quando eu tenho dificuldade com o irmão, né, por amor a Jesus, por amor a Ele, eu vou ao encontro dele, eu vou conversar, eu vou tentar, eu vou colocar o meu sentimento, escutar, sabe? Né? Estar próximo, né? Mesmo quando as situações são difíceis, mesmo quando é difícil organizar uma missão que eu não tenho domínio nenhum, né? Não vou viver a tristeza ou o abatimento, mas ao contrário, pedir ajuda, né? Crescer juntos, se alegrar, porque é a oportunidade de a gente aprender coisas novas, sabe? Colocar as nossas capacidades, competências que foram nos dadas por Deus a serviço. Que é maior alegria que isso. Pô, Deus me deu inteligência, vamos usar isso. Deus me deu dons, vamos usar isso. Deus me deu capacidade, vamos colocar isso a serviço. Que a gente vai crescendo junto, vai criando juntos, vai somando e o evangelho vai acontecendo, né? E o anúncio vai acontecendo a mais e mais pessoas. Então, para aqueles que vivem há mais tempo na comunidade, a gente precisa ir buscando essa alegria de um sim que é fiel, que é perene, que é constante e que é todos os dias. Todos os dias. Essa fidelidade me lembra a fidelidade conjugal, a fidelidade ao matrimônio, né? Essa vocação ao estado de vida, né? Se os casais não têm alegria naquela rotina, mesmo que a rotina por várias vezes seja estressante, seja exigente, né? Mas tem que ter alegria. Tem que ter alegria quando a gente, o filho sorri, quando o filho fala o que ele não, enfim, né, tá aprendendo palavras novas, sabe? Tem que ter alegria nisso.
Tem que ter alegria naquele sorriso de uma criança, na descoberta de uma criança. Tem que ter alegria, né? Se a gente vai viver sempre só podando, corrigindo, podando não pode, né? Mas corrigindo, sempre corrigindo e não perceber essas belezas, a vida em família deve virar um inferno, né? Então, essa alegria de um sim fiel, a gente precisa perceber, enfim, querer viver isso na vocação, na fraternidade, né, na comunidade, mas também nos nossos estados de vida. Falei da família, né, os padres também, né, se não tiver alegria lá na vida na paróquia, poxa vida, né, se for só problema, tem coisa errada, né, tem que ter alegria. Tem que ter alegria na convivência, no chimarrão, na missão, né, no anúncio. Tem que ter alegria nisso. Né? Tem que ter alegria, mesmo que para organizar uma festa, né, seja difícil, mas é uma brincadeira de alguém, é a partilha do outro, isso vai gerando alegria e vai fomentando mais e mais alegria. Tá? Essas são algumas coisas que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais. Que é só a primeira parte dessa carta. Aí depois tem uma parte que é consolai meu povo. E de novo ele vai buscar, o Papa, né, na verdade o magistério vai olhar para a escuta e buscar essa consolação, né, na palavra de Deus. E depois sim se lançar, né, para viver essa consolação. E tem uma parte que a gente partilhou no último programa, eu e o Diego, que é a proximidade como companhia, que vale a pena a gente explorar, porque aquele que vive a alegria, ele comunica também, né? E o estar próximo do outro é sinal de uma vocação feliz, né? O se aproximar do outro sem ter pauta, sem saber o que vai dizer, mas simplesmente estar próximo. Mas é um outro tema aqui que dá para explorar mais, que não vou fazer isso hoje, tá? Espero poder ter ajudado vocês, né? Ajudado a nós, a gente a viver e olhar para essa dimensão da alegria na nossa vocação, na vivência da nossa vocação, que não sejamos discípulos nos passos do mestre carrancudos, né? Fechados, preocupados, sabe? Testa aqui franzida, sabe? De preocupação, de medo de dar errado. Não, sabe? Desarma e vive aquilo que é essencial, que é viver a alegria de ter sido alcançado por Jesus e querer comunicar essa alegria aos outros, tá? Esse é um pouquinho, então, do que eu tinha hoje para essa formação. Espero ter ajudado vocês, que Deus abençoe e aguardo depois partilhas aí sobre esse tema. E leitura do livro, tá? Alegrai-vos.